Oi, tudo bem? Como vai você? Enfim, Homem-Aranha Um Novo Dia, ou Homem-Aranha 4, está entre nós. E olha, ele conseguiu um feito que nenhum outro jamais conseguiu: chegar no filme 4. Nem o Tobey, nem o Andrew conseguiram, mas esse aqui, olha, fez isso e amadureceu bem como um belo de um bom vinho. Chega bem perto do que pra mim é o melhor filme do Homem-Aranha e um dos melhores filmes de super-heróis, que é o Homem-Aranha 2 do Sam Raimi. Então fica comigo que eu vou falar tudo sobre o filme. E olha, já vou avisando que a primeira parte é totalmente sem spoilers, mas a segunda parte tem sim spoilers, porque tem algumas coisas que influenciam na trama que eu vou precisar falar, mas fica tranquilo que eu vou avisar antes, belezinha? Exatamente nessa minutagem aqui eu vou começar a falar alguns spoilers, então se você não quiser ver, é só você ver a primeira parte e depois ir lá e assistir o filme. Depois você volta aqui e vê a segunda parte. Ou então, se você é curioso mesmo, você fica por sua conta e risco, mas tá avisado. Fechado? Fechado. E aqui em Homem-Aranha 4, depois que o mundo esquece completamente quem ele é, Peter precisa reconstruir sua vida do zero. Entre as aulas da faculdade, um trabalho de meio período e a responsabilidade de continuar protegendo Nova York como o Homem-Aranha. Ele agora tenta encontrar um novo equilíbrio para essa sua vida de adulto, né? Só que essa paz que ele tá tendo não vai durar muito tempo. Uma força misteriosa começa a destruir a cidade de dentro para fora, colocando Peter diante de inimigos poderosos, tendo que se unir a velhos amigos muito inesperados para conseguir combater isso. E é justamente essa jornada que leva o herói a enfrentar algum dos maiores desafios de toda a sua vida. Na direção aqui temos o Destin Daniel Cretton, que ele é responsável por Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis, um filme que eu gosto bastante, viu? E também ele comanda o aguardado live action de Naruto. E vou te dizer como faz bem um diretor saber exatamente o que ele tá fazendo, né? Vamos ser sinceros, na minha opinião, todos os filmes do Tom Holland, eles são filmes médio pra ok, né? Pra baixo até um pouquinho. Porque nunca teve um que, olha, minha nossa, que incrível. Talvez o último lá, o Sem Volta Pra Casa, ele criou aquele furor, mas eu creio que foi mais pela expectativa da nostalgia de poder ver os três Homem-Aranha junto do que por si só como filme. Até quando eu revi ele de novo, sem toda essa loucura, né? Que foi, ele se torna um filme só bem médio. Pra mim, o Homem-Aranha do Tom Holland, sem sombra de dúvidas, era o que eu sempre menos gostei. Menos porque ele sempre foi muito aquém do que o Homem-Aranha realmente representa pra mim. O Tobey, ele veio numa época ali que os filmes de heróis ainda não tinham se consolidado como completo. A trilogia do Sam Raimi, por mais que o terceiro filme seja altamente questionável, né? Ele mora aqui no nosso coração, vai. E depois veio o Andrew Garfield com uma dificílima missão de ser ao menos tão bom quanto o seu antecessor. Acontece que o Aranha do Tobey ainda estava muito fresco na memória do povo e de imediato o do Andrew não foi tão bem aceito assim. Apesar de eu achar os dois filmes extremamente divertidos e também como Homem-Aranha, tanto na personalidade quanto naquela roupa que ele usa, eu acho ele superior ao Tobey. Aí temos essa nova safra dos filmes do Tom Holland que, por questões óbvias, ele teria que ser um Homem-Aranha um pouco mais novo, né? Porque a ideia era para ser um Peter Parker bem jovial ainda na escola e também tem que ser um ator que durasse mais tempo no papel. Apesar que o Tom Holland ele é bem mais velho do que eu imaginava, ele já tem 30 anos de idade, nem parece, é um jovenzinho, né? Um velho jovem. Esse Aranha, viu, sei lá, ele sempre parecia muito coadjuvante, até mesmo nos próprios filmes dele, dentro do próprio universo da Marvel, parecia que ele sempre era menor em algo muito maior, sempre ele vivia na sombra do Tony Stark também, nos próprios filmes dele. E quando ele aparecia em outros filmes como Guerra Civil, Vingadores, ele era ali do terceiro escalão de importância, não era tão importante assim. Mas aí, por mais que eu acho o No Way Home ele bem problemático, né, ao longo do filme eles conseguiram dar um bom desenvolvimento pro Peter. E também conseguiram usar um recurso fantástico que foi pro amadurecimento dele, porque olha, quando é pra falar mal a gente fala, mas quando é pra falar bem, esse filme conseguiu colocar isso muito bem sim, porque ele colocou todo aquele peso de ele perder a tia May, né, que era como se fosse o tio Ben nos outros filmes, ele ter que sair da escola, ele esquecer, todo mundo ter que esquecer dele, agora ele virar um adulto de verdade.
quase como se todos os outros filmes fossem uma preparação para o que estava por vir. Esse filme que estava por vir, e te digo, olha, foi mesmo, viu? Incrível como que esse diretor, ele abraçou essa ideia e fez exatamente a lição de casa e conseguiu colocar todos os elementos que fazem a gente gostar mesmo do Homem-Aranha nesse novo filme. Porque aqui temos um excelentíssimo arco de desenvolvimento do Peter, tanto pessoa como herói, e também é a dureza que é levar essa vida dupla, tão bem como foi feito lá no Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, porque quando por um momento lá, lembra que o Peter ele perde os poderes porque ele não tá conseguindo conciliar a vida de herói com as responsabilidades da vida adulta, e ainda tendo que viver esse anonimato praticamente sozinho. Mas se no filme lá do Sam Raimi a gente tem aquela perda dos poderes durante um tempo, aqui é quase que o reverso disso, quase que uma mistura de ataque de raiva por burnout junto com um entendimento psicológico do seu próprio corpo. Como que na vida, né, às vezes a gente precisa realmente desacelerar para poder continuar, e como isso afeta totalmente o Peter. Porque aqui ele consegue enxergar que é impossível ele viver essa vida totalmente reclusa e sem ninguém. Porque se ele continuar desse jeito, ele não vai ser nem um bom Peter e nem também um bom Homem-Aranha. Mas aí que fica o ponto, como é que ele vai poder conciliar essas duas coisas? Porque, tipo, assim como os boletos, né, a vida real e os problemas, eles não vão esperar você ficar melhor. E mais uma vez, o ponto alto desse filme é porque ele consegue estabelecer um problema que de início não é, mas que fica extremamente pessoal para o Peter Parker. Porque aqui ele já é um herói consolidado, ele é o amigo da vizinhança, ele é conhecido por todo mundo, ele é amigo da polícia e praticamente sem nenhuma interferência de alguém como o J. Jonah Jameson, sabe? E o filme, ele não perde tempo e logo de início ele já apresenta o que seria meio que o dia a dia ali do Peter lutando contra vários inimigos, né? Alguns mais conhecidos, outros nem tanto, mas isso é mais pra gente entender a melhor a dinâmica desse Homem-Aranha, como é que ela funciona. Esse herói, ele atua em Nova York. E o filme faz algo fantástico que eu não lembro de ter visto em nenhum outro filme do Homem-Aranha, que é essa questão da imersão no personagem Homem-Aranha. A câmera, ela faz umas coisas tão inventivas assim, logo de começo, sabe? Que coloca bastante o ponto de vista do Homem-Aranha e você sente na pele mesmo do aracnídeo, sabe? E como ele tá muito mais ágil com os movimentos, os pulos, né? O web swing, que é aquele que é o balançar de teia, tudo tem uma fluidez muito digna de aplausos. E o modo como a história ela avança, a gente vai cada vez mais torcendo para que esse personagem ele consiga concluir os próprios objetivos. E cada vez mais também esse fardo vai ficando muito mais pesado, seja na sua fisionomia, que muda completamente, tanto quanto na sua mentalidade também, que pede descanso, mas que nesse momento ele não pode se dar esse luxo. As conexões desse filme é outro ponto altíssimo que eu acho, porque vemos um Peter ele muito triste porque ninguém mais conhece ele, e leva muito à risca mesmo, a lá, sabe, tipo Mandaloriano mesmo, esse negócio de que ele não pode tirar máscara de maneira nenhuma, nem sequer para tomar um cafezinho. E falando em Mandaloriano, se você curte artes 3D, olha como esse mando que eu tenho aqui, que é totalmente articulável, e também tem mais várias outras coisas, confira o nosso parceiro aqui, que é Dungeon Lab, vê o link aqui que tá na descrição aqui desse vídeo, chama lá que você vai com certeza ver os melhores artigos 3D, tem enfeite de decoração, tem muita coisa, tem uma menina, um foco aqui atrás, que também é lá da Dungeon Lab, então confere que com certeza você não vai se arrepender. E voltando, né, então mesmo assim, o Peter, ele tem que continuar seguindo a maneira dele, mesmo longe, ele tenta reviver com as pessoas que ele gosta, né, o melhor amigo e o grande amor da vida dele, aquilo que ele já viveu no passado. E olha como funciona bem essa dinâmica, viu? Tipo assim, eu amo essas pessoas, mas elas não me conhecem, e a todo momento você acha que eles vão lembrar, inclusive você fica torcendo para isso acontecer, mas você não tem nenhuma garantia de que isso vai dar certo. Porque é muito duro ver toda essa dor do Peter, né, porque ele querer e não poder, ele tem saudade daquilo que ele já viveu, mas praticamente foi só ele. E dá pra sentir todo o peso disso ao longo dessa jornada do Peter. E faz muito paralelo também, sim, de novo, que eu vou citar mais uma vez aqui, o Aranha do Sam Raimi, né, que é essa coisa de querer e não poder, do Peter entender que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e o modo como ele encara isso. Logo quando o filme ele apresenta a grande ameaça, né, eu acho muito legal também, porque aqui o inimigo, ele tem um propósito que não tem nada diretamente ligado a ver com Peter Parker, mas que termina, né, esbarrando nele por alguns motivos que são bem aceitáveis, fazendo inclusive o Peter ele rever esse conceito de herói solitário. E meus amigos, olha aí que entra uma dupla
uma dupla que tem tanta química que eu falo aqui que o Justiceiro, eu não tava botando muita fé dele nesse filme, mas olha, é muito incrível a adição também, porque o Frank Castle aqui, ele funciona muito bem naquele sentido de dupla de amigos, onde um é bonzinho e o outro é temperamental, muito sem paciência. E os dois, né, devido a um objetivo que agora eles estão tendo em comum, eles precisam aprender a trabalhar juntos e isso funciona pra cara. As piadas e o humor do filme, ele vem muito daí, né, e tem muita referência de como que essa amizade, ela é muito importante pros dois e como ela vai evoluindo crucialmente pro desenvolvimento do Peter como um todo, mesmo dentro desse filme. Em toda a jornada também, as cenas de ação, elas são um ponto altíssimo, porque como eu já falei, agora parece que você sente na pele do Peter, quase que uma gamificação, você jogando um jogo ali de um personagem, e quando é necessário, toda essa questão da mutação dele, que ele vem sofrendo, que vem acontecendo com ele, isso ativa novas habilidades em paralelo com uma consequência que traz uma naturalidade muito espetacular para o personagem. E é aqui também que é muito bem explorada essa questão da inteligência do Peter, porque além de a gente ver muito mais a fundo essas questões da usabilidade, né, dos seus poderes, o Peter aqui, por muitas vezes, ele tem que dar uma meio que de detetive para poder desvendar alguns mistérios, principalmente envolvendo o inimigo, né, que parece sempre estar um passo à frente de tudo aquilo que ele vai fazer. Inimigo esse que, olha, eu acho que sim, um bom herói, ele nasce sim de um bom vilão, e principalmente nos filmes de heróis que a gente tem hoje em dia, isso tá muito difícil, né, achar um vilão minimamente interessante. E o legal também é que pelo menos isso a Marvel conseguiu esconder muito bem, porque, né, tiveram tantos trailers com tanta coisa aparecendo, e aí a gente ficava, quem será que vai ser esse vilão? Talvez sim, talvez não, muita especulação, mas nada certeza. E como eu disse antes, essa é uma ameaça quase de dentro pra fora, e pra mostrar também pro Peter que não adianta ele tentar ter esse cavaleiro solitário, que uma hora ele vai precisar de ajuda, e uma hora ele vai ter que dar uma pausa também, porque senão ele vai quebrar. E conforme as coisas elas vão acontecendo e outros personagens vão aparecendo também, fica muito mais legal ver o domínio que o diretor tem nas cenas inventivas de luta, porque aqui o Peter, ele pode dizer que ele tem que aprender novos poderes, mais ou menos, e utilizar eles da melhor maneira possível também. Todo o arco envolvendo o Hulk, apesar de visualmente muito legal, eu não acho que é um ponto muito forte do filme, porque parece que a Marvel, ela não sabe direito o que fazer com esse personagem desde, olha, tem muito tempo já, né? Parece que ele é um personagem tão legal, mas que ele ficou muito escanteado ali em Guerra Infinita. Male ele lutou em Ultimato, né? Tava naquela versão Professor Hulk, e agora colocam ele numa situação onde ele volta a ser aquele Hulk bruto, Hulk maluco, mas de novo sem um pinguinho de profundidade. Não que eu acho que precisasse, porque não era o foco do filme aqui, mas falta um pouco de zelo, de cuidado com esse personagem tão querido, sabe? O arco final do filme, ele tem um peso dramático na medida, porque apesar de não ser o meu preferido, porque quando chegamos à resolução do vilão, aí tem uns probleminhas estruturais. Primeiro que os meios, eu acho que eles não justificam o fim, né, das ações que acontecem, e depois quando tem um plot twist ali, onde até o Peter, ele muda sua percepção daquilo que ele acredita ser certo, visualmente é muito bonito, mas narrativamente eu acho que perde um pouco a força. Mas obviamente que ele não estraga toda a maravilha que é esse filme do Homem-Aranha. Olha, que filme gracioso, que filme formoso e necessário também, porque ele sabe muito bem remeter aquela magia que os filmes do Tobey têm, com aquele peso dramático que ele trazia, e também o Andrew Garfield como um Homem-Aranha um pouco mais maduro. A gente vê o Tom Holland aqui muito mais bem equilibrado, sendo aquele cabeça de teia que a gente sempre esperou. O Amigo da Vizinhança tem agora um filme digno, que eu acho que entra para o hall dos melhores filmes dele. Não que seja difícil, porque eu acho os outros bem fracos, né? Mas que formam uma identidade muito forte para o personagem, até para o seu futuro. Até sei lá, se a Marvel e a Sony quiserem um dia dar um maior destaque para esse personagem, para que ele lidere alguma equipe, porque aí ele já não seria mais um mero coadjuvante, mas sim um próprio líder. Esse, sem dúvidas, é o Homem-Aranha que merecemos. Isso sim é o que a Marvel precisa fazer para sair da tal fórmula, né? Ela não precisa ficar reinventando a roda toda hora. E também nem acho que deve entrar no oba-oba agora, né? A Marvel das antigas voltou, mas afinal, o que é a Marvel das antigas? Porque eu tenho um ponto aqui que eu acho que o passado, ele na verdade é para se refletir e não para se repetir.
E aqui fica claro que é um caso que sim, é possível referenciar o passado, mas olhando para um glorioso futuro. Há um propósito glorioso. E obrigado, Marvel, por saber respeitar e enfim entender esse que talvez seja um dos heróis mais queridos do mundo de todos os tempos. E se você quiser saber um pouco mais sobre Homem-Aranha, dos 3 Homem-Aranhas, eu já fiz um vídeo sobre isso, tá aqui no card em cima, eu também vou deixar na descrição, belezinha? Tô falando isso porque agora é aquela parte que eu falei onde teremos spoilers da vista, spoilers, então eu vou te dar 3 segundos para você sair fora do vídeo e depois não reclamar porque você tomou spoiler meu, tá beleza? Então, 1, 2, 3. Então se você tá por aqui é porque você é curioso, então bora lá. Eu não vou falar de easter eggs porque é muito difícil fazer isso vendo o filme apenas uma vez, né? Você não vai conseguir pegar todas as coisas. Eu vou falar dos principais spoilers, até as perguntas que circularam aí pela internet, e também falar do que eu acho da cena pós-créditos, que ficou um pouco em aberto. Mas vale destacar aqui 2 easter eggs que eu consegui ver rapidinho, que é uma cena onde o Ned aparece e fica muito claro um pôster do Naruto atrás dele, né? Não é à toa também, porque esse diretor também vai ser o diretor do live action de Naruto. E também tem uma cena onde o Peter pega um boneco do Chewbacca, e também em um dos monitores onde o Ned tá usando ali, tá passando Star Wars Episódio 5. Um dos spoilers é a surpresa que tem a Yelena Belova, né, a nova Viúva Negra e agora também membro dos Novos Vingadores. Ela ajuda o Peter a desvendar quem é o vilão, meio que dando umas dicas extraoficiais pra ele. E é bem engraçado, né, porque ela tem esse humor, esse sotaque russo, e o escritório dela é em uma sauna, é bem divertido. O Peter, ele não tá se transformando em um monstro, na verdade, ele sofre algumas mutações que alteram o humor e os hormônios dele e que deixam ele mais sensível e ao mesmo tempo também deixa ele mais forte. Mas é tudo ali dentro da normalidade, sabe? E o mais legal é que quando ele entra nesse modo, ele usa as teias naturais, sabe? Que saem de dentro do pulso dele. Exatamente como o Peter do Tobey Maguire, ele até lembra. Ah, o Peter 2 ele também era assim, ele tem que aprender a usar essas novas teias. A vilã do filme, sim, a vilã é a Jean Grey que a gente conhece, a Jean Grey dos X-Men, e ela, um dos seus poderes psíquicos, né, acede sim como a Jean Grey. Porém, tem algumas diferenças, algumas coisinhas aí pra falar sobre ela. Demora um pouco pro Peter descobrir que é ela, e aqui os poderes dela quase que só se resumem a assumir o corpo de outra pessoa, e também ela vai fazendo isso ao longo do filme todo, né, porque ela quer algo que está dentro ali da sede do Departamento de Defesa, algo dentro de um cofre, na verdade. E aí vamos descobrir depois que na verdade ela tinha uma irmã, a Sarah Grey, que foi capturada por esse departamento, que se mostra bonzinho, mas na verdade não é bom nada. E aí que vem, né, o plot twist, porque achamos o tempo todo que esse Departamento de Defesa, eles são os good guys, porque eles pegavam as tecnologias dos vilões e transformavam através de engenharia reversa para poder utilizar para o bem. Mas que aí descobrimos que na verdade o diretor, né, o Will Metzger, ele quer usar na verdade para fins mais obscuros. É descoberto que ele sequestrou e mantém em cativeiro, né, a Sarah Grey, a irmã da Jean Grey, e que de alguma maneira a Sarah, ela conseguiu mandar uma mensagem para a irmã ir resgatá-la. Por isso que a Jean faz esse furdúncio todo para conseguir chegar na irmã. Mas aí a gente pensa, né, que ela... E a gente fica pensando o tempo todo que ela só é má e ponto, porque... Mas na verdade a gente sabe que não, né, porque a gente conhece a Jean Grey e sabe como que ela é. Mas é aí que tá o ponto que eu acho que ficou um pouco fora da curva, né, porque para variar a gente não tem um vilão propriamente dito no filme. Na verdade tem um Metzger mexendo as coisas, era tudo coisa dele, e que ele queria usar a irmã da Jean Grey para poder copiar o poder dela, para poder fazer ele usar, fazendo assim a Jean Grey ficar puta e ir atrás dele. Mas a Jean, quando ela tá controlando, né, a galera, ela também, ela tá muito sádica, sabe? Ela controla um pessoal e ela faz pessoas se machucarem, e depois também a parada fica muito totalmente pessoal com o Peter, que tá meio que atrapalhando ela. Ela invade o corpo da MJ uma hora, ela ilude o Peter somente porque ela pode fazer isso, meio que eu achei desnecessário, né, alguém que só queria na verdade ajudar a irmã. E aí descobrimos, né, que na verdade a irmã dela, ela não aguentou os testes e ela morreu, o que desencadeia uma explosão de poder da Jean Grey quando ela descobre isso, mas que no final o Peter consegue contornar e fica tudo bem. No final ela tenta matar o Metzger e, nome difícil de falar esse, né, e o Peter, ele toma um tiro meio que pra proteger ela do Justiceiro, porque o Justiceiro queria resolver a maneira dele, né, e aí pra impedir isso, ele
toma esse tiro e aí corta e ele já tá no hospital. E ele descobre, né, que o Metzger, ele fugiu e a Jean Grey também fugiu. E agora, aparentemente, ela tá boazinha. Em momento nenhum é dito que a Jean é uma mutante ou faz alguma referência aos X-Men. Só diz que ela é uma pessoa com poderes e também mostra que os poderes dela se baseiam basicamente só nisso, né, que entrar no corpo de outras pessoas e usar um pouquinho de telecinese, né? Não que seja pouco, mas é que pra Jean Grey que a gente conhece, eu acho que faltou mais aí. Em certo momento, o Peter, ele consegue construir meio que um chip inibidor e ele ajuda o departamento de defesa a capturar a Jean. Mas o Metzger, né, ele mente pro Peter sobre a Sarah, a irmã dela, e o Peter descobre isso e depois tenta, né, consertar isso resgatando a Jean. No final também, a MJ, ela descobre que o Peter é o Homem-Aranha e ela termina lendo uma carta que ele tinha feito, que ele guardou pra ler pra ela e pro Ned, né, e é um momento bem intenso e bem legal, porque no final eles não ficam juntos. Ela lembra, ela sabe o que aconteceu, mas não lembra, e eles não ficam juntos. Dos vilões, né, aparecem ali no começo vários ali, e um pouco aleatórios talvez alguns, a maioria. Um grande destaque tem pro Escorpião, que ele luta 2 vezes contra o Peter, na segunda vez ele tá sendo controlado pela Jean. Tentáculo, né, que são os ninjas, que agora eles trabalham por departamento de defesa, e lutam contra o Peter na segunda vez, uma única vez na verdade, eles estão sendo controlados mentalmente pela Jean. O Hulk também estava sendo controlado pela Jean, todo mundo estava sendo controlado pela Jean nessas lutas, viu? No final, né, tem essa luta contra o Tentáculo e o Peter, ele consegue controlar esses novos poderes aranha dele e fica uma cena, olha, digna de uma das melhores que eu já vi de filme de super-herói. Depois que o Peter sai do hospital, ele encontra o Ned ali num restaurante, eles conversam um pouco, né, depois quando o Peter tá saindo, eles fazem aquele aperto de mão que tem várias coisas, é maneiro, e pai, pum, e tchau. E aí, quando eles vão sair fora, parece que o Ned lembrou quem é o Peter. E aí, o filme acaba. O que eu lembro são só essas coisas, mas caso você lembre de alguma ou tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que vai ser um prazer responder e conversar com você. E tem a cena pós-crédito também, que é a seguinte: na verdade, o Ned, ele tinha construído um app onde mostra o Homem-Aranha por onde ele está, né? Porque aqui nesse filme, ele é fascinado pelo Homem-Aranha e ele quer a qualquer custo descobrir quem é o Homem-Aranha. Na verdade, é tipo um app de localização que apita e mostra onde o Homem-Aranha está. Na cena pós-créditos, mostra esse app e mostra o símbolo da aranha se afastando cada vez mais e até saindo de órbita e sumindo. Depois ele começa a aparecer no meio do espaço e apita e diz Homem-Aranha encontrado no meio que do nada ali, fora do mundo. Então fica o questionamento, será que esse é o Peter que sumiu, foi abduzido e agora tá no espaço? Será que é um outro Homem-Aranha de algum outro universo? Não temos como saber, apenas saberemos que no final aparecem os dizeres: o Homem-Aranha voltará em Vingadores Doomsday e acaba o filme, então teorias à vista. Pois bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like, seu comentário e se inscreve, porque isso me ajuda muito. Eu sou o Dom Florentino, a gente se vê logo menos. Cai!